Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Como descobrir a estampa ideal para a sua cliente. Presta atenção aqui, você que é aspirante a empreendedora da mesa posta. Você que tá sempre aí quebrando a cabeça para saber como é que você vende mais, você vende melhor, tá? A maioria das pessoas chegam, né, com aquela ânsia de saber fazer a roupa de mesa e isso é maravilhoso, né? Ontem, inclusive, teve uma pergunta aqui nos meus stories, onde a pessoa falou assim, eu posso começar a trabalhar com a mesa posta revendendo apenas as peças ao invés de eu fazer? E eu disse sim, dá para você pegar as peças e revender e aí você foca, né, na venda. Porém, não tem como você ter altos lucros se você não sabe fazer ou não sabe como acontece o processo, né, de construção da peça. Se você não sabe quantos metros de tecido é usado para cada peça, se você não sabe avaliar acabamento, se você não sabe avaliar tipo de tecido, se você não sabe basicamente como é que as peças são feitas, quais são os materiais, qual é o tipo de acabamento, você não vai revender bem, porque você não tem condições de avaliação, tá? Então, mesmo que você vá revender, é muito importante que você saiba como se faz. E dentro do método Venda Mais Mesa Posta, tem o primeiro bloco, é justamente para te mostrar como é que faz e como é que faz gastando menos, muito menos do que a grande maioria, menos tecido, menos dinheiro e menos tempo, com o máximo de qualidade e com acabamento impecável, né? Com tecido de boa qualidade e tudo mais. Então, você não precisa fazer, mas você precisa saber como aquilo é feito para poder entender se você tá tendo uma margem de lucro adequada, se a costureira que tá fazendo para você, né, por falta de conhecimento, tá gastando muito tecido, tá gastando teu dinheiro, tá te dando prejuízo, né? Se o tecido que ela usa é compatível com aquilo que você está oferecendo para o teu cliente e todas essas coisas, ok? Então, o primeiro ponto é você ter uma boa coleção. Então, como é que eu descubro qual é a estampa perfeita para o meu cliente? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua coleção. A sua coleção precisa estar pautada em cima de um ponto, um motivo, um assunto, uma história, tá? Então, vamos pegar de uma forma aleatória aí uma história para você desenvolver a sua coleção, né? Então, por exemplo, a gente está aí caminhando aí para o final do ano, né? Vamos supor que para que você saiba qual é a estampa ideal para o teu cliente, você precisa antes desenvolver a sua coleção de Natal, de Páscoa, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, tá? E aí entra muito daquilo que você é como pessoa, da sua identidade pessoal e do seu treino, tá? Eu já dei aula sobre combinações perfeitas, hoje não é aula de combinações perfeitas, nem de kits matadores. Se você não assistiu uma dessas aulas, né, busque, né, quando eu der essa aula novamente, assistir, porque elas são muito impactantes, elas fazem muita diferença aí. Então, você ter uma coleção que tem kits matadores e combinações perfeitas é um bom começo. Então, você tem que ter um pequeno acervo que converse entre si, que as estampas falem entre si, que tenham uma história para que você possa oferecer para esse cliente e aí entender o que é que ele deseja. Nem tudo que tem na sua coleção o cliente vai querer. E como é que a gente sabe exatamente o que oferecer para o teu cliente? Porque muitas vezes o cliente chega querendo uma coisa específica. Por exemplo, o cliente chega em você e ele fala assim, eu gostei, né? Vou te dar um exemplo, vai. Eu gostei dessa capa de suplá, mas eu queria um negócio assim pro dia a dia. Ele pode falar isso. E aí você fez uma coleção super rebuscada, mas não tem algo que para aquele cliente é para o dia a dia. Então, toda vez que você criar uma coleção, você vai criar uma coleção que tenha a estampa principal, seja uma estampa mais forte, mais chamativa. Chamativa no sentido de
beleza, tá? Não tô falando de cor, tô falando de beleza. E você vai ter em conjunto com ela peças para o dia a dia, lisas, poá, xadrez, coisas mais básicas para compor. Por quê? Porque esse cliente, na hora que chega atraído por algo que ele gostou, mas às vezes ele não vai levar, porque para ele, para o dia a dia, não dá, você ter algo que compõe com esse, para que ele use no dia a dia, vai fazer muito sentido. E muitas vezes você faz com que ele, através da conversa que você vai ter com ele, leve não somente o do dia a dia, mas também o principal. Ok? Bom, só para contextualizar, eu uso isso aqui no meu dia a dia, tá? Aqui na minha casa não tem esse negócio de estampa para momentos especiais. Até porque eu entendo que toda vez que eu sento com a minha família é um momento especial e ponto final, tá? Então eu uso. E você pode começar a conversar com o teu cliente e falar para ele que, olha, momento especial é o fato de você estar junto com a tua família. Isso já é uma celebração, né? Então tá tudo bem você não usar isso nos dias de semana. Você acredita que não é bom. Por isso eu tenho essa outra opção, lisa, né? Vamos supor que seja liso nesse tom de azul, liso, xadrez ou em poá, ou uma estampa bem simples, bem singela para o dia a dia. Mas você vai junto com a principal, porque, né, num dia de festa você pode misturar. Então é uma ideia, tá? Então olha só, isso é uma das formas de você entender como é que você vai oferecer para o teu cliente a estampa que vai, de fato, falar com ele, tá? Bom, eu trouxe aqui para contextualizar, tá? Várias estampas de uma única coleção, tá? De uma única coleção. Peraí que já tá certo. De uma única coleção, tá bom? Então, vamos supor que esse cliente tenha chegado aqui. Esse cliente tenha chegado aqui pra mim e tenha falado assim pra mim: ah, eu gostei do seu trabalho, quero um orçamento. E aí você vai fazer o quê? Antes até de mostrar qualquer coisa para o seu cliente, antes de encher o WhatsApp do teu cliente de fotos, tá? Antes de socar a informação do teu cliente, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer antes de socar a informação do teu cliente? Você vai começar a conversar. Conversar, tá? Dentro do processo de vendas, existe, depois que o cliente chega, depois que ele te chama, depois que você foi chamado, né, pelo cliente, pelo direct ou pelo WhatsApp, existe um processo chamado sondagem. A sondagem, ele é um processo que está dentro do processo de vendas. O que é a sondagem? Quando a pessoa vai te falar se eu quero um orçamento, você não vai perguntar para ela assim, tá, do quê? Qual peça você gostou para que eu faça o orçamento? Aí vamos supor que a pessoa fale assim, eu gostei desse verde aqui, ó. Aí você fala, quantos lugares? 6 lugares. Aí você vai falar assim, então tá, orçamento desse kit de capa de suplá para 6 lugares dá... Eu vou conjecturar qualquer número aqui, tá bom? R$300 mais o frete. Aí a pessoa fala assim, tá bom, vou pensar e volto. Geralmente é isso que acontece, não é? Por que a pessoa falou desse jeito com você? É porque ela não gostou? É porque ela te desvalorizou? Não, é porque ela não sentiu que você tem aquilo que ela quer. Porque se ela sentir que você tem aquilo que ela quer, ela vai conversar com você e ela vai fechar com você. Como é que você faz para que ela entenda que você tem o que ela quer? É isso que a gente vai fazer agora, tá? A Leonice, aluna, Venda Mais Mesa Aposta e Venda Sem Limites, hein? Agora tá vendendo a linha essencial. Depois me fala, amiga, se tá indo bem, tá? Então, olha só. Como é que você vai conversar com essa pessoa para ela entender que você tem o que ela quer?
Vamos voltar lá. Então a pessoa te chamou. Oi, tudo bem? Quero um orçamento. Às vezes as pessoas são, infelizmente, né, elas são desprovidas de educação e às vezes as pessoas mandam assim, orçamento, preço. Quem já recebeu esse tipo de pergunta? Então preste atenção, você que está aqui, tá? Para que você aborde pessoas, né, solicite orçamento, você que está aí do outro lado, você que é cliente, precisa ter um mínimo de educação e respeito, é básico. Então, você que vai mandar uma solicitação, mande assim. Isso vai te fazer uma pessoa melhor em todos os sentidos, tá? Olá, meu nome é... Vou dar um exemplo. Meu nome é Shirley. Vi o seu trabalho no Instagram, gostei. E gostaria de um orçamento desse kit ou um orçamento de algumas opções. Vai te cair o dedo não, amiga. Não vai apodrecer a tua unha. Você não vai perder um dia. Tô falando de cliente, tá? O cliente para o empreendedor, tá? Então, você que é cliente, saiba se apresentar. Porque quando você manda uma mensagem tipo preço, orçamento, quanto, você tá mostrando que você é muito desqualificada como cliente, tá? Quando eu vejo uma cliente que manda assim pra mim, preço, orçamento, quanto, eu já sei que essa cliente é uma cliente desqualificada. Desqualificada de educação, de respeito, tá? E muitas vezes até desqualificada financeiramente, tá? Então precisa tomar cuidado. Você cliente. Agora eu vou falar você empreendedora, tá? Você empreendedora da mesma forma. Mesmo que o cliente te envie esse tipo de mensagem, como é que você faz para responder esse cliente, tá? Você vai fazer da mesma forma que eu expliquei, como se fosse o cliente. Você vai falar, olá, eu vou pegar aqui o nome da Nice, que tá aqui, ó. Olá, eu sou a Nice, que bom que você tá aqui e vou fazer o seu orçamento sim, mas antes... E aí começa o processo de sondagem, tá? O que é a sondagem? Você não vai simplesmente dar qualquer orçamento para ela e ela vai falar para você que vai pensar. Você vai falar para ela, mas antes, me conta qual é o evento pelo qual você está querendo comprar a roupa de mesa da minha coleção, tá? Você pode mudar essa frase, você pode fazer uma frase melhor, mas é importante que você pergunte qual é o evento, qual é o motivo. Por quê? Porque a hora que a pessoa fala para você o evento ou o motivo, você já sabe exatamente o que mostrar e o que não mostrar. Isso vai te poupar muito trabalho. Você já viu gente que fala assim, me mostra tudo? Gente que fala, me mostra tudo, geralmente não vai te comprar nada. Eu já cansei, gente, de descer estoque para mandar foto para as pessoas e simplesmente as pessoas, no final, depois que viram tudo, eu vou pensar. Então, para te poupar o trabalho e para fazer com que você mostre exatamente o que interessa para aquela pessoa, você vai perguntar para ela, me conta antes qual é o evento. E a pessoa vai falar. E se ela não falar, é porque ela não quer comprar, tá? Precisa entender isso, tá? E ela vai falar, vamos conjecturar, tá? Então eu vou falar, eu sou a cliente, eu vou falar, olha, Valesca, eu queria comprar uma roupa de mesa porque daqui a um mês vai ser aniversário do meu marido. E eu vi a roupa de mesa e gostaria de fazer uma mesa especial de jantar para ele. Pronto. Você tem o que você precisa para mostrar exatamente o que vai fazer com que ela compre, tá? E aí você vai falar, ela pode falar qualquer coisa, ela pode falar, é aniversário da minha filha, vou receber meus sogros, vai nascer alguém, né? Ela vai te dar uma motivação. Não, é pro meu dia a dia. Quando ela te dá essa informação, você na sua cabeça, minha filha, você já tem que saber o que é para cada coisa. Se é para café da manhã, é uma coisa que geralmente é mais leve, é mais singela, mais floral. Se é para homem, é algo mais escuro, uma versão mais masculina. Se é para receber os sogros, uma coisa, né, mais pastel, mais outonal. Você entende isso? E aí, isso vai fazer com que você mostre para ela aquilo que tem dentro da sua coleção, que conversa com o motivo dela estar fazendo
dela estar fazendo um orçamento. Porque se você mostrar muita coisa, se você der muita informação, ela não vai conseguir escolher. Ela vai falar que ela vai pensar e ela vai embora. Consegue entender? Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Então, essa sondagem, ela faz parte do processo de venda justamente para direcionar você em relação ao que ela quer. Fala para mim, quem está entendendo, por favor, escreva entendi aqui, para eu entender se você está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que fala assim, mas é difícil. Gente, difícil é não vender. Difícil é não vender. Se você aprender a fazer essa sondagem, você vai vender muito mais. Valesca, mas tem gente que não quer responder. Se a pessoa não quer responder, provavelmente ela também não quer comprar, só tá especulando. Quem só tá especulando não vai querer responder. E se a pessoa não quer responder, ela não quer comprar. E por que você vai ficar gastando tempo com essa pessoa? Você entende que você tem que investir tempo na pessoa certa? Consegue compreender? Tá? Então, olha só. Sondagem é parte fundamental do processo de venda da mesa posta, da roupa de mesa e de qualquer produto. Aí tem gente que fala assim pra mim, mas eu só sei fazer, não sei vender. Pois é, eu tô te ensinando que você conversar com o teu cliente, sondar com perguntas específicas, vai fazer com que você mostre para ele coisas que ele vai valorizar, vai chamar a atenção dele e ele pode dizer sim para você muito mais do que se você não fizesse isso. Mas dá trabalho. Sim, mas não vender dá mais trabalho ainda. Porque se você não tiver o rendimento no final do mês, você vai ficar triste, vai ficar se sentindo aí uma fracassada, vai querer desistir, vai achar que o problema não é em você, não é você, o problema é o outro, quando na verdade é você que não tá sabendo vender. Vender é técnica, minhas queridas. E a sondagem é uma parte fundamental da venda. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Eu tô dando um exemplo e você modela esse exemplo aí pro seu dia a dia, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Então a senhora quer uma roupa de mesa para aniversário do seu marido, que é daqui a um mês, ok? Vamos supor que ela não tenha falado a data. É pro aniversário do meu marido, mas ela não falou a data. Você vai perguntar para ela assim, que ótimo, é muito bom celebrar os aniversários. Você não vai só passar por cima da informação. Você vai exaltar essa informação, trazer para essa informação um peso e vai falar para ela que celebrar é algo muito bom, é algo divino, é de Deus, enfim, você vai usar o termo que você quiser. Por quê? Se você não exaltar o motivo, ela pode simplesmente achar que não precisa disso para o dia do casamento, para o dia do aniversário. Por isso que precisa perguntar. Aí você vai falar para ela assim, e quando vai ser? Você pergunta a data. Gente, sempre com essa empolgação, com esse, você entende? A gente escreve, do outro lado a pessoa que lê, ela entende a entonação que você está escrevendo. Se você for uma pessoa apática, do outro lado, a pessoa que está lendo vai sentir essa apatia e ela precisa sentir uma energia. Então você coloca essa energia na sua escrita e vai escrever para ela. Celebrar é bom demais, né? Merece, mais um ano de vida merece celebração em família. Parabéns pela sua atitude, né, de honrar seu marido. Você pode escrever o que você quiser, contanto que você exalte essa data, para que ela sinta que é importante investir naquilo. Se ela tiver em dúvida, ela já vai falar, nossa, é mesmo, né? Preciso investir nisso. E aí você pergunta a data. Mas me conta, qual é a data desse evento? Para eu saber se eu consigo te atender, tá? Você joga esse gatilho, né, de urgência nela, para eu saber se eu consigo te atender. E aí ela vai falar, daqui um mês. Daqui um mês dá pra que eu te atenda sim, mas estamos em cima, né?
você começa a botar uma leve pressão. Fala, olha, tá meio em cima, né? Vamos resolver isso. E continua, tá? Então você tá vendo que eu tô empilhando gatilho na pessoa? Gente, esses gatilhos não são mentiras, eles são verdadeiros. Celebrar é bom. Fazer as coisas com amor para as pessoas é importante. Não deixar para fazer as coisas em cima da hora é fundamental para que dê certo, tá? Eu uso os gatilhos, mas eles são verdadeiros. Não tô mentindo para a pessoa, tá? E aí você vai falar para ela, então me conta, seu marido tem uma cor preferida? Primeira coisa que você vai perguntar é qual é a cor preferida do marido, tá? Outra coisa que você vai perguntar, vamos supor que ela tenha falado assim, ó, vamos supor. A cor preferida do meu marido é verde. Vamos supor. E aí você tem lá no seu kit, na sua coleção, 3 tons de verde. Vamos supor, tá? A cor preferida do meu marido é verde. Aí você vai falar pra ela, verde é muito lindo. Verde simboliza o equilíbrio, a harmonia. Você vai lá citar os poderes do verde. E aí você vai falar pra ela assim, mas o verde mais claro ou mais escuro? Você sabe o que vai ser servido nesse dia? Por que você vai perguntar pra ela o que vai ser servido nesse dia? Porque você não quer que essa pessoa compre e depois fique frustrada porque manchou, não é? É ou não é? Porque se a tua cliente comprar uma roupa de mesa sua, clarinha, não falar pra você qual que ela vai comer em cima dele, manchar, ela não compra nunca mais de você. Porque ela vai associar que todas as roupas de mesa do mundo vão manchar. E ela vai te culpar. Indiretamente ela vai te culpar e ela não vai comprar mais. Então você vai perguntar qual é a cor preferida, tá? E aí tentar levar para dentro da sua coleção algo aproximado, se você, né, tem que ter algo que lembre essa cor. Por isso que você, querida, que vende, tem que ter uma coleção dia a dia aí, rodando o ano todo, para esses momentos. Então você tem que ter aí uma coleçãozinha de xadrez, uma coleçãozinha de liso, tá? Rodando o ano todo, para você compor junto com as coleções principais, tá? E aí você vai falar para ela, olha, ela vai falar para você, olha, eu vou fazer um almoço italiano com muita massa. E aí você vai falar assim, essa massa tem molho vermelho, certo? Molho vermelho. Aí você vai falar, ó, então, queria te dar uma sugestão. Eu tenho aqui, ó, três tons de verde lindíssimos, tá? Mas já que você vai oferecer massa com molho vermelho, tá? Eu não indico para você o verde claro, tá? Eu indicaria para você o verde mais escuro. Porque caso venha espirrar, não vai aparecer, você não vai ficar chateada, tá? E depois é fácil de tirar, mas ali na hora, na mesa, não vai aparecer, ok? Você precisa explicar. Você precisa explicar. Explique pro seu cliente o que é, por que ele tem que levar aquela tonalidade, tá? A amiga tá falando, e se não tiver aquela cor? Se não tiver aquela cor, você vai mostrar o que você tem de masculino, tá? E você vai falar assim, um exemplo, o seu marido gosta de azul, né? Poxa, eu tenho esse xadrez aqui que é muito mais, vamos supor que isso aqui seja um xadrez, tá? Eu tenho um xadrez aqui que é campeão de vendas para homens. O xadrez, ele representa muito mais, né, a versão masculina. Os homens amam o xadrez. Uma mesa, aí você faz uma composição com aquele xadrez que você tem, né, e vai mostrar para ela, tá? Saber a cor,
saber o motivo, saber a comida é para te direcionar. Não significa que se você não tem exatamente aquilo, você não vai mostrar o que você tem de estampas masculinas para ela. Entendem? Tá? Então vamos supor que eu tenho aqui, eu estou com essa coleção aqui e ela fale para mim, ó. E ela fale assim para mim, ó. Quase caiu. Eu quero fazer um jantar pro meu marido, um jantar de aniversário, e queria que a mesa fosse xadrez, em azul, tá? Perguntei, ela respondeu. Só que eu não tenho xadrez, eu tenho esse, ó, em azul. Como é que eu faço para ela querer uma dessas? Você lembra que no começo dessa aula eu falei que toda coleção tem que ter uma história? Você vai falar para ela assim, olha, antes de te mostrar algo xadrez, eu queria te mostrar algo novo. Você vai falar, eu tenho essa estampa aqui, ó, que a tulipa, aí você vai contar a história da sua estampa, né? A tulipa representa o amor incondicional de Deus, né? Com as pétalas viradas para cima. E junto com isso, né? Aqui, né, a representação de toda a família na mesa. Você vai contar a história da sua estampa. Vai falar, olha, essa flor aqui é uma flor de romã. A romã representa a família. Eu acredito que você esteja celebrando aí o aniversário do teu marido ao redor da mesa com a sua família. Imagina só, né, ao invés do xadrez que todo mundo tem batido, né? Você colocar uma mesa dessa pro teu marido, falando sobre a celebração da vida dele, do amor de Deus por ele, né? E da sua família toda ao redor da mesa. Que bênção que é isso. Por isso que é importante cada estampa ter a sua história, tá bom? E todas elas vão ter uma história, a mesma história, né? Tá vendo? São todas o mesmo. Tá? Então você vai trazer e aí a pessoa vai falar assim pra você, puxa, que lindo, que história incrível. Deixa eu ver como é que fica isso com o prato. E aí, minhas queridas, você já precisa ter um acervo de fotos da sua coleção na mesa, com pratos brancos, com pratos lisos, com talheres, com taças. Então, quando você cria uma coleção, lembra lá, né? A primeira coisa que você faz são as fotos com as peças piloto. E não é as fotos do kit em cima da mesa, é a foto do kit, né? Da mesa posta pronta, para que a pessoa tenha o entendimento de que aquilo é possível ser feito na casa dela. Consegue entender? Mas volto a dizer, é muito importante que no dia a dia, para compor as suas peças principais, você tenha opções lisas e opção em xadrez, tá? Por quê? Porque pode acontecer da tua cliente chegar, amar, ela vir até porque ela viu essa opção, mas ela querer algo um pouco mais simples, um pouco mais singelo, que na cabeça dela ela vai usar mais no dia a dia, tá bom? Então, tudo isso você só consegue oferecer para a pessoa conversando. Não tem como você oferecer e mostrar para as pessoas se você não conversa. Se a pessoa pergunta preço, você manda o preço. Se a pessoa pede orçamento, você manda o orçamento. E aí você responde para ela no final assim, fico à disposição. Amiga, você jogou fora a sua cliente. Quando você faz isso, você encerrou o assunto. A gente não pode encerrar o assunto nunca com a cliente. A gente não tô à disposição, se quiser me chama. Não, tá? Você é a pessoa que faz com que esse cliente queira continuar conversando. E você pode falar mais, né? Você pode falar para ela sobre a composição do guardanapo.
Você pode falar para ela de que ela pode usar isso num outro momento. Deve falar, né? Olha, essa estampa, ela vai servir para que você use em outro momento. Vamos supor que você esteja vendendo ali um xadrez. Então você vai falar para ela, olha, o xadrez é super versátil. Vai dar para você usar no mês de junho, julho e agosto. Vai dar para você usar no Dia dos Pais, no inverno todinho, em momentos de pizza, em momentos de lanche. Você precisa falar da versatilidade e, se possível, ter as fotos relacionadas a essa versatilidade. Isso vai te ajudar muito em gerar na pessoa, despertar na pessoa o desejo. Então, você entendeu que a melhor estampa, a estampa perfeita para o teu cliente não é aquilo que às vezes está na cabeça dele? E sim, muitas vezes é aquilo que você tem no estoque. Basta você saber colocar aquela estampa dentro da história que o cliente está querendo montar na cabeça dele. Você consegue entender que você precisa proteger o teu cliente de fazer uma compra mal feita, ter uma estampa que mancha durante um almoço do qual você não estava sabendo que seria de alguma comida que manchasse, e protegendo esse cliente de ficar frustrado e não querer comprar nunca mais? Então, é você que precisa passar essas informações para o cliente. E quando você toma isso para você e passa essas informações para o cliente, ele te vê diferente. Ele vai te ver completamente diferente do que quando ele chega lá na outra, pede o preço, a pessoa envia o preço e acabou. Você tá dando coisas para ele que são muito valiosas. Você tá se importando com ele, você tá ensinando ele, você tá dando direcionamento, gerando, né, um custo-benefício para ele muito grande, fazendo com que ele saiba como é que ele vai usar aquilo além da data. Isso é um valor agregado imenso para o produto. Consegue entender? Então, para o cliente, é muito melhor que ele invista em você do que comprar da outra que já deu o preço e às vezes até mais barato. Só que você deu para ele informações que vão fazer com que ele use mais a peça, que a peça fique impecável durante mais tempo. Você se importou, né, com a vida dela, com o motivo, né, que ela vai fazer aquela celebração. É um conjunto, tá? Ó que legal aqui, vou responder. A Dalva perguntou, e se o cliente não gosta de conversar, como agir? Conforme você vai fazendo as perguntas, se o cliente não quiser responder, já entenda uma coisa. Se ele não te der as informações básicas, qual é o evento, para quantas pessoas e cor, se ela não te der essas informações básicas, tá? A probabilidade dela realmente estar querendo comprar é muito pequena. Ela pode não querer bater papo com você, tá? Ela pode não querer assuntar com você. Mas se ela não te der essas informações, ela não tá querendo comprar de você, ela tá querendo bisbilhotar. Tá fazendo um levantamento aí aleatório de preço, tá? A probabilidade dela querer comprar é mínima, entendeu? Quem quer comprar, gente, quer ser atendido. Quem quer comprar quer saber se aquilo realmente vai ser bom, funciona, ela tá aberta a receber as informações, tá? Eu não sou uma cliente que chega em qualquer lugar e fico batendo papo. Eu não gosto de ficar batendo papo, mas eu passo as informações que eu preciso sempre que elas são solicitadas e às vezes eu, como cliente, eu mesmo passo a informação. Por quê? Porque eu não quero comprar algo que depois eu me arrependa. Então eu aceito as informações e as dicas, mas eu não fico batendo papo. Agora tem cliente que vai querer bater papo, vai falar, aí vai falar do filho, aí vai falar da mãe, e isso tudo é importante porque essas informações podem gerar para você outras vendas. Por exemplo, se você, né? Então, né? Você tem filhos, quantos anos tem seus filhos? Se você consegue tirar essas informações, se a pessoa começa a falar, você começa a
você tem a probabilidade, a possibilidade já até de fazer mais uma venda. Tá? Ah, o aniversário do filho é perto do marido, que bom, né? Então vamos comprar esse xadrez e esse liso. Aí no dia você, sabe assim, você já consegue fazer uma outra venda. Ou marcar a data para chamar essa pessoa mais próxima e fazer uma segunda venda. Tá? Por exemplo, eu não converso, eu passo somente as informações que são pedidas e são importantes. Mas acredite em mim, a maioria das clientes adora um bate-papo. Adora. Quem não quer conversar de jeito nenhum, não quer comprar. Ó, a Léo tá falando aqui, ó. Temos que ter interesse genuinamente em atender o desejo, né? Guiando ele para ficar muito satisfeito e se sentir ganhando mais do que pagando. Exatamente. Tá? Exatamente. A Leonice sintetizou aqui tudo. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, Valesca. Como devo andar uma cliente que já comprou para uma nova... Ah, como devo abordar, né? Deve ser isso. Abordar. Como devo abordar uma cliente que já comprou? Ó, você precisa ter uma lista de clientes para que toda nova coleção você envie para ela que tem novidades e que você gostaria muito, que você tem certeza que ela vai gostar das novidades que você tem. Então, a gente precisa ter o hábito de ter uma lista de clientes para chamar esses clientes para ver as novidades a partir de alguns benefícios, tá? Isso é outra aula, eu já dei aulas falando sobre como reativar clientes, inclusive dentro do Vendas Sem Limites, que é o meu curso de vendas, tem uma aula de reativação de clientes, tá? E essa prática é excelente, dá muita venda, tá? A amiga tá falando aqui, ó, olha só. Fiz uma roupa de mesa com tricoline, deve ser roupa de mesa, né? Fiz uma roupa com tricoline estampa escura. Quando lavei, saiu muita tinta. Amiga, você precisa... a primeira coisa é quando escolher um tecido de boa qualidade, né? Um tecido de alguma marca boa, tá? Porém, tecidos muito escuros, tá? Alguns podem sair um pouco de tinta. Se saiu muita tinta, acredite em mim, não é um tecido de boa qualidade, reveja isso, tá? Eu, aqui dentro da Divino Arranjo, eu uso muito tecido da Fernando Maluí. E acredite em mim, eu nunca tive problemas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Esse tecido aqui, ele é escuro, ele é um azul marinho bem fechado. Não saiu uma gota de tinta, tá? E eu tenho tecidos muito escuros que nunca saíram uma gota de tinta. Tá? Já tive tecidos deles que saiu um pouquinho de tinta, sim, mas é na primeira lavada e bem pouquinho. É tão pouco que não chega por exemplo, se tiver uma estampa com cor clara junto, não chega a manchar. Então precisa rever aí os seus fornecedores, tá bom? Se você trabalha com tecido de boa qualidade, um bom fornecedor, você vai ficar tranquila. Porém, fica a minha sugestão. Sempre que comprar um tecido muito escuro, tá? Corte um pedacinho dele, deixe de molho ali na água limpa, tá? Por 24 horas e veja, tá? Se sair um pouquinho a tinta ali, né? Tá tudo bem. Se sair muita tinta, aí você vai ter que rever. Cida tá perguntando aqui, ó. Já tive cliente que gosta de conversar, mas não compra. Como devo agir? Você deve tratar a conversa sempre dentro do contexto da venda, ok? Então, toda conversa, ela precisa estar sempre contextualizada com o objetivo da venda. Então, você está falando do marido por conta do aniversário. Você está falando do filho por conta do evento. Você entende? Você contém a conversa dentro do assunto da venda, ok? Você pode até... Né, se a pessoa trazer uma informação, por exemplo, eu vou fazer eu quero fazer o aniversário do meu marido, mas eu tô meio dividida porque meu pai faleceu há pouco tempo, né? Ela pode falar isso, né? Você traz para dentro do contexto da venda. Você vai falar para ela, puxa, minha amiga, meus sentimentos, a perda de alguém querido é muito dolorido, mas olha, seu marido tá aí, honra o teu marido, é uma forma de honrar inclusive o teu pai.
traz de volta para dentro do contexto da venda, ok? Não deixa se perder. Tá? Aí, voltando aqui na pergunta, porque eu fugi da pergunta, né? Cliente que gosta de conversar, como devo agir? Né? Se você vê que a conversa degringolou, traz de volta para o contexto da venda, desse jeito que eu te falei, né? E fala para ela, olha, eu vou deixar aqui as opções todas para você e vou deixar você pensar, tá bom? Vamos marcar um outro dia pra gente continuar esse orçamento, tá? Foca nisso. Vamos marcar um novo dia para continuar este orçamento, porque agora eu tenho uma outra cliente marcada para atender. Você vai agir com profissionalismo. Vamos supor que você esteja falando com uma moça chamada Cida, vamos colocar, né? Então eu tô aqui tratando com a Cida e a Cida tá num bate-papo, querendo falar, né, que o preço da farinha tá alto, que o arroz aumentou, ela saiu fora total, né? E você vai falar, Cida, eu vou deixar aqui, né, as opções que você pediu para você avaliar. Vou mandar umas fotos aqui. Vamos marcar, né, um outro horário para a gente voltar a conversar sobre esse orçamento, né? Qual dia e horário é melhor para você? Isso porque agora, né, às 10h30, vamos supor que sejam 10h20, isso porque às 10h30 eu tenho marcado o atendimento com uma outra cliente para fechar um aniversário. Aí você fala qualquer coisa, né? Você mostra um profissionalismo para ela, né? E aí essa cliente, essa Cida cliente, né, vai falar, não, tudo bem, eu vou olhar. E aí você reforça, você fala, vamos marcar para quando, né? Quer voltar a conversar amanhã às 10 horas? Para você ficar melhor às 10 ou às 13, né? Aí a gente pode voltar a falar do orçamento. Você traz de volta, amiga, porque se ela só quiser conversar, você tá falando que você vai remarcar com ela para falar do orçamento, ela não vai querer, ela vai falar, não, quando tiver um tempo eu chamo, entendeu? Agora, se ela estiver te enrolando, mas ela quiser comprar, ela marca com você e no dia seguinte, no horário que você marcou, precisa ter um dia e um horário marcado específico, tá? Não pode ser à tarde, de manhã, precisa ser um horário específico. Você vai voltar lá e vai falar, oi Cida, aqui é a Valesca da Divino Arranjo e tô passando para dar continuidade no teu orçamento. Vamos conversar? Ela, oi, tudo bem? Vamos. Aí você vai falar, e aí, amiga? Deu tempo de pensar nas estampas? Você já vai direto pro orçamento, entendeu? Porque você já conversou no dia anterior. E aí, se a pessoa quiser desvirtuar, né? Você vai sempre jogar daquela forma, tá? Amiga, tô com essa estampa que você gostou aqui, tô com poucas. Vamos fazer, né, o fechamento, porque senão não vai dar tempo de chegar aí pro aniversário do teu marido. O que você acha? Você vai sentindo, tá? Porque às vezes, gente, a pessoa tá querendo conversar, mas ela vai comprar. É que às vezes a gente não tem paciência. Porque sim, as pessoas são carentes, viu? Muito. Elas são carentes de desabafar, elas são carentes emocionais, elas às vezes querem transferir para você que tá do outro lado as demandas que ela gostaria que o marido tivesse com ela, tá? A gente é psicólogo, sim, e precisa ter esse tato. Eu já gastei muita saliva, muitas horas com muitas pessoas que nunca compraram, mas que foram extremamente gratas e que depois me indicou, e que depois me repostou, e que depois falou de mim, tá? Então precisa levar isso em consideração. Ó, já fomos além do que nós poderíamos, ó. Se vocês interagirem nessa aula até o meio-dia, se tiver 100 comentários, 100 curtidas ou 100 compartilhamentos, 100 salvamentos, eu deixo ela até às 19, tá bom? Se não, meio-dia eu retiro. Bora lá, agora é com você.